Boa noite. Eu vou dar as boas-vindas a quem vai chegando. Caroline, Silene, Georgia, Débora. Sejam bem-vindas. Neném. Maiara, Tarcísio. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez nos encontramos para mais uma live. Mais uma de conversa fraterna, de aprendizado para todos nós. Momento em que temos a oportunidade de mesmo distantes ou separados fisicamente, estarmos unidos e reunidos em nome de Jesus, pois se há uma palavra edificante, uma mensagem edificante, ele se faz presente. E hoje, o tema abordado será a depressão na visão espírita, tema que será comentado, que será abordado pela nossa irmã e trabalhadora do Cefram, Caroline Moraes, que é psicóloga, e hoje nos trará uma abordagem acerca desse tema, da depressão na visão espírita, com certeza também com colocações como psicóloga também. Mais uma vez sejam bem-vindos, boa noite a todos. Vou nesse instante já convidar Caroline para iniciarmos este trabalho dessa noite. Boa noite. Olá, Caroline, boa noite. Tá meio escuro aqui, mas é porque a tecnologia é fraca daqui de casa. Não, mas tá dando para ver bem nítido. Tá bom. Tá A bom, né? imagem tá boa, tá. E tá dando para ouvir bem também, então vai dar certo. Que nesse instante o Senhor Jesus possa nos abençoar os corações, nos iluminando em mais um momento de aprendizado, de reflexões acerca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E com certeza será embasado o tema de hoje, conforme também os ensinamentos do nosso Mestre. Quando você estiver pronta para iniciar, ainda pode fazer a prece e eu te passo a palavra. Pode fazer a prece. Pronto. Então vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, rogando o amparo a Jesus, Senhor e Mestre das nossas vidas, aos nossos anjos, guardiães, à espiritualidade amiga, a fazer-se presente conosco nesse instante, a nos iluminar, nossa mente, nosso coração, nos abrindo a novos aprendizados, a novas reflexões acerca do nosso viver, dos acontecimentos do nosso cotidiano,
Rogamos o amparo ao Divino Mestre, a todos nós e a todos que se encontram em volta de nós, encarnados e desencarnados, aos nossos familiares, amigos, aos nossos afetos e desafetos. Rogamos para que a luz divina seja derramada sobre nós nesse instante e possa se expandir a tantos corações aflitos, a tantos que se encontram em situação de sofrimento, de dor, que se encontram em depressão ou com outras enfermidades, seja do corpo físico ou da alma, que nesse instante possam receber amparo, o lenitivo de que estão necessitando para alívio e cura das enfermidades. Rogamos o amparo e um modo especial da espiritualidade amiga, a nossa irmã que hoje nos trará os comentários acerca do tema, para que seja inspirada, seja intuída e que esse seja um momento de muita luz e muitas bênçãos para todos nós. Que assim seja. Assim seja. Bom, boa noite a todos. Nesse instante de passar a palavra, fique à vontade para fazer os comentários acerca do tema. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Cefran. A gente teve alguns contratempos em relação à data, mas acabou dando certo. Para embasar a minha fala de hoje, para ter um norte, eu vou me ater ao livro, esse livro aqui, intitulado Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais. Esse livro é do médium Divaldo Franco, e ele vem tratar de diferentes distúrbios psiquiátricos, de problemas psíquicos, como a esquizofrenia, a neurose, a psicose e a depressão também, que é o tema que a gente vai trazer hoje. O capítulo que se refere à depressão, ele é dividido por 3 autores. E esses 3 autores, eles vão tratar da depressão mediante olhares diferentes, no entanto, eles possuem o mesmo objetivo, que é de falar como que nós somos responsáveis pelo processo de reencarnação, quais os fatores que podem predispor à ocorrência desse transtorno e como é que a gente pode se ajudar. Então, a primeira parte do capítulo é elaborada pelo Dr. Inácio Ferreira. O Dr. Inácio Ferreira foi um médico psiquiatra espírita aqui do Brasil. A segunda parte é formulada por Joana de Ângeles, que é mentora do médium Divaldo Franco. E a terceira, pelo Dr. Orlando Messier. Ele foi um médico psiquiatra também, que se dedicava muito ao estudo da psicologia. Ele não conhecia o espiritismo, mas aceitava a possibilidade, a realidade de existir vida além do corpo. Então, são 3 visões nesse mesmo capítulo que possuem o mesmo objetivo. E aí, a gente vai fazer um aparato geral de todas essas visões para focar no tema. O termo depressão e as causalidades desse transtorno vem desde remotos tempos. Os cachorros daqui de casa não deixam ninguém em paz, então os latidos são daqui. Tranquilo. Então, esse termo e a causalidade desse transtorno remete de muito tempo atrás. Desde a Bíblia, a gente já é possível notar aspectos referentes a esse tema. Na Grécia Antiga, a depressão era considerada como uma punição dos deuses. No século IV a.C., é possível perceber as referências de Hipócrates sobre o tema também. Galeno, que é um médico e filósofo, foi um médico e filósofo romano, ele associava a depressão ao desequilíbrio entre os 4 humores, ou fluidos corporais, que a gente estuda na faculdade, lá em saúde mental, que é o sangue, a bilis amarela, a bilis negra e a fleuma, que são responsáveis pela saúde ou a falta de saúde no organismo da pessoa e também responsáveis pelo temperamento.
E vários outros filósofos, tais como Aristóteles, Sócrates e Platão, falaram ou vivenciaram episódios de melancolia, episódios depressivos também. A depressão, ela esteve associada também ao pecado, como consequência do pecado carnal, associada a um termo chamado assídia, que é uma condição de desânimo profundo, uma indiferença, um abatimento que o sujeito sente. Enfim, esse termo, perpassa os tempos com diferentes nomenclaturas, diferentes visões e definições diferenciadas também. A tese que mais se fortaleceu ao longo do tempo, até o século XVII, era a de Galeno, que era a teoria dos humores. E desde então, né, essa teoria ela passou a ser superada e a ser substituída por outras definições que iam envolver os aspectos químicos do cérebro. Só que mesmo assim, mesmo com essa evolução de pensamento, de estudos, a maneira utilizada para tratar a depressão ainda era a base de sangrias, de purgantes, de vomitórios, com o intuito de quê? De limpar o corpo, de limpar o organismo daquelas substâncias negativas, dos humores negativos. E aí, com algum tempo depois, a depressão ela começou a ser relacionada com uma condição de perturbação mental, um estado emocional deprimido. E ela é hoje classificada através dos manuais diagnósticos e estatísticos, das definições, como uma perturbação de humor, como uma perturbação afetiva. É um estado que se prolonga por indeterminado tempo. E aí a gente tem, quando vai olhar nos manuais, as classificações, os subtipos, o tempo considerado normal e considerado já patológico para os episódios. Foi o psiquiatra alemão Emil Kraepelin que trouxe melhores abordagens acerca do que é a depressão, trouxe melhores análises e estudos sobre a depressão. E ele classificava a depressão como sendo ou de natureza unipolar, que é considerado menos grave, quando só existem episódios depressivos, ou de natureza bipolar, quando aí há a presença de episódios tanto depressivos quanto maníacos, que é quando a pessoa está numa fase de exacerbação, compra compulsiva, fala demais, expõe a vida pessoal, fala com todo mundo, enfim, é amigo de todo mundo, compra tudo que acha na frente. Então tem aquele estado de euforia muito, muito exagerada. E aí Freud, o pai da psicanálise, ele trouxe o luto como sendo o responsável pela depressão. Seja esse luto resultado de uma perda de uma pessoa amada ou um luto resultante de outra natureza. Ou seja, a perda em si, ela produz rasgos psicológicos muito fortes que podem gerar dificuldades emocionais prolongadas para o sujeito. E aí outros estudiosos trazem a depressão como sendo de natureza endógena, que é provocada por disfunções orgânicas, problemas orgânicos podem provocar depressão, ou de natureza biológica e reativa, quando acontece por fatores e consequências econômicas, morais, socioemocionais, socioeconômicas. Tem também aqueles que veem a depressão pelo viés neurótico e psicótico, onde na neurose não existe presença de delírios e alucinações, e na psicose há a ocorrência desses dois fatores primordiais. E aí, partindo para uma análise mais biológica do fato, a gente tem a consideração aí do fato de como sendo um fator muito responsável as alterações na química cerebral, que é o que é mais trazido hoje em dia, nos estudos. Então, os neurotransmissores, que são popularmente conhecidos como os mensageiros químicos ou mensageiros cerebrais, são ferramentas
que auxiliam na comunicação, né? E ajudam diferentes partes do nosso cérebro a estarem controlando muitas funções corporais. E isso aí inclui os processos do comportamento e, algumas vezes, esses neurotransmissores, esses mensageiros cerebrais, eles param de trabalhar de forma apropriada. E aí causam problemas a longo prazo, né? Causam problemas ao longo do sistema de comunicação do nosso cérebro. Causam um desequilíbrio químico, né? Porque vão produzindo mudanças em diferentes aspectos da nossa saúde mental e da nossa saúde física. Mas aí, independente da forma que se foi estudado durante os tempos, independente dos teóricos, o que a gente pode restringir de tudo isso, o que a gente pode absorver de tudo isso é que a depressão, né, ela é um estado, é um distúrbio angustiante para o sujeito, pelos danos provocados ao sujeito, que são taquicardia, dores físicas, pode ocasionar problemas gastrointestinais, o desespero, o sentimento de desamparo, de desesperança, de isolamento, o vazio existencial, pensamentos suicidas, negativos, obsessivos, ansiedade, entre várias outras comorbidades que podem advir desse transtorno. E ela se manifesta não só em adultos e idosos. A depressão ela também se manifesta em crianças e adolescentes. E ela pode ser estruturada nos fatores endógenos ou por motivos sociológicos, que é do relacionamento entre pais e filhos, do convívio familiar e comunitário daquela pessoa, vindo também desde o período intrauterino. Então, o feto, a criança ali em desenvolvimento já sente toda a influência do ambiente externo. Então, se for um ambiente hostil, se for um ambiente de maus tratos, de rejeição, com experiências dificultosas da própria mãe, que aí reverbera na criança, reflete na criança, problemas que geram traumas, conflitos e transtornos comportamentais. Então, tudo isso vai se refletir, né, no crescimento, no amadurecimento dessa criança, desse adolescente, até a fase adulta. É um transtorno que afeta mais de 350 milhões de pessoas no mundo. É uma das maiores, um dos maiores transtornos, né, que acometem a humanidade. E as mulheres, elas são as mais afetadas. É a probabilidade de 2 vezes mais que as mulheres sejam afetadas pela depressão em relação aos homens. E aí os fatores de risco ou de predisposição para a depressão são variados, né? Desde fatores do período intrauterino, fatores sociais, econômicos, podem ser encontrados também nas crenças religiosas, que pode ser um fator de risco, em comportamentos sociais, comportamentos políticos, comportamentos culturais. A hereditariedade também é um fator decisivo nessas ocorrências, assim como tantos outros fatores de natureza ambiental e social, também como guerras, fome, abandono, traumas, enfim. As causas a gente pode enumerar aqui, passar a noite falando sobre isso, porque são inúmeras. Freud diz que a depressão, ela oculta uma agressão da pessoa contra ela mesma, ou contra um objeto oculto. E Joana de Ângeles, ela nos diz que a raiz dessa problemática se encontra justamente na insatisfação do ser em relação a si mesmo. É a insatisfação do ser em relação a si mesmo, que essa insatisfação não foi solucionada. E com isso, né, com essa insatisfação não solucionada, predomina no nosso self, que é a junção do inconsciente com o consciente. O self é o nosso eu psíquico. Então, predomina no nosso eu psíquico um conflito decorrente dessas frustrações,
desses desejos que não foram realizados. Então, onde esses impulsos de agressividade contra o próprio eu acabam se expondo e ferindo as estruturas do nosso ego. E aí a gente ignora totalmente a realidade do que está acontecendo. Porque existe esse conflito entre o nosso eu psíquico, que é o self, e o nosso ego, que é o nosso estar aqui, é como a gente se apresenta. E esse sentimento de perda e de luto que Freud traz, e eu falei anteriormente, ele diz que é inevitável. Por quê? Porque fere o nosso self perante a ocorrência da morte. Arrebata o arrebatamento da pessoa, da presença da pessoa física, né? O arrebatamento da presença do ser amado gera essa perda. Ou também pode gerar uma consciência de culpa, a depender do que você fez, do seu comportamento, de como você encarou a situação. Se você encarou aquela perda como um alívio e depois se sentiu mal. Enfim, vai depender, né, da situação onde o indivíduo está inserido, do que aconteceu e de como é que ele encara determinadas ocorrências. E ainda ela vem se manifestar como efeito não só dessas perdas físicas de entes queridos, mas também como perdas de trabalho, a perda de algum afeto que, por conta própria, decidiu seguir sozinho e decidiu seguir adiante, ou a perda de algum objeto com valor monetário, enfim. São situações que aí vão deixar no sujeito um sentimento de vazio, uma incerteza, um sentimento de inferioridade, que vão se instalando no sujeito e destruindo cada mecanismo de controle e de proteção que foi construído até então. Se é que realmente esses mecanismos foram tão fortificados assim, foram tão construídos de maneira correta, né? E aí você pode perguntar, mas é errado o processo de luto? É errado a pessoa estar chorando ali por 2 semanas, tá triste, tá cabisbaixo, não quer sair de casa? Não, o processo de luto é normal, é natural para cada ser humano. E aí, como eu falei, independe da perda. Toda perda é uma perda. Seja de uma pessoa, seja de um objeto, seja de um animal, de um trabalho. E aí o sujeito precisa passar por esse processo de luto, porque é um processo natural para a gente. O que vai diferenciar é a intensidade daquilo e como é que está afetando a vida laboral, a vida social daquele sujeito. A partir do momento que passa a interferir nos afazeres normais, no que era natural para aquela pessoa, é que a gente começa a se preocupar e aí parte para a questão do tratamento. A gente pode, muito fácil, viver sem a afeição de alguma pessoa, sem alguns outros relacionamentos, né? Aprendendo a conviver conosco mesmo. Mas quando existe uma falha, justamente entre o ego e o nosso self, entre, digamos assim, o eu físico e o eu psíquico, quando existe essa falha, quando existe um rompimento, uma disjunção, o sujeito ele perde totalmente seu direcionamento. E aí ele se entrega ao conflito, porque ele está perdido. Ele não consegue observar em que lado seria a melhor opção para lidar de uma maneira correta. E aí é nesse panorama que a gente acaba se deparando, né, conosco mesmo, encarnados, espíritos que já trazemos conosco desde, né, as nossas outras vidas as próprias condições para a instalação de cada problema que a gente passa, de transtorno, de distúrbios, problemas emocionais, em razão de quê? Dos diferentes comportamentos que a gente veio vivenciando no decorrer de todas as nossas experiências carnais. O espírito sempre traz em si, ele é sempre o semeador, né? A gente sempre vai semeando no nosso caminho cada ação para depois proceder à atividade de colheita. A gente semeia para depois colher. Colher as atividades através do tempo. E aí, ao reencarnarmos, né, nós, espíritos,
o nosso perispírito, ele já vem, digamos assim, com a impressão do nosso programa genético. Já vem imprimido lá, impresso, lá no nosso programa genético. Todas as impressões, todos os requisitos, né, que são indispensáveis para o nosso crescimento e para a nossa reparação de faltas também. Então, a gente pode vir com o problema instalado, mas a gente vem com a solução também. E aí, os nossos genes, eles vêm com esse registro dos desconcertos vibratórios que são produzidos por cada ação nossa, cada ação incorreta. E aí passa a se constituir, né, no tempo, as oportunidades para se apresentar ou não esses distúrbios químicos cerebrais, esses problemas que a gente passa, né, enquanto encarnados. E aí, nesse processo, onde nós somos, e a gente percebe que é totalmente responsável pelo que acontece, né, pelo que a gente vive, pelos erros que a gente comete, as perdas e os lutos que permanecem no nosso inconsciente, a gente entende que o distúrbio ele acaba sendo inevitável. Não, o distúrbio não no sentido apenas da depressão, mas qualquer problema que a gente passe, né, as nossas crises, é inevitável que isso aconteça. Porque se a gente fosse perfeito, não precisaria mais reencarnar. É esse o nosso grande clichê que eu acredito, né, do espiritismo. Se a gente fosse perfeito, não precisaria mais reencarnar. Então, como vem impresso no nosso gene as causas, as consequências e as formas de nos melhorar, a gente é responsável por tudo que acontece. E também, através desses recursos positivos, de renovação moral, de renovação espiritual, por meio da mudança, é que a gente consegue eliminar ali os componentes kármicos que vêm impressos na gente. E aí, o que é que pode nos ajudar em todo esse processo? O trabalho. Enquanto a mente ela se encontra direcionada para um objetivo saudável, se desvinculando da ideia depressiva, isso tudo vai ajudar a regularizar e a provocar uma reação positiva no nosso cérebro, uma reação que vai nos ajudar. Então, tudo tem uma ligação. O trabalho, o desfocar a mente daquilo que está nos prejudicando, né? E liberar essa energia para o positivo ajuda nesse processo, provocando essas reações positivas no nosso cérebro. E aí, consequentemente, no nosso comportamento também. Então, quando o sujeito ele se envolve em qualquer tipo de trabalho que seja edificante ou de uma responsabilidade maior, também edificante, né? E se concentra nessa execução do trabalho, se doa, se propõe a tal e se mantém atento àqueles objetivos que foram delineados, seja por ele, seja pelas pessoas que estão ao seu entorno lhe ajudando, naturalmente, estimulados, né, pelas ações mentais saudáveis, os nossos neurônios eles produzem enzimas carregadas de energia que vão produzir uma harmonia vibratória para o nosso reequilíbrio. E o mesmo efeito é o que produz a oração, dessa harmonia, desse reequilíbrio emocional. E aí o Dr. Orlando, ele fala, ele não era espírita, né, mas ele fala que recomendava muito para os seus pacientes, claro, depois de conhecer, né, se cada um tinha ou não religião, se acreditava ou não. E aí, nos que acreditavam, nos que tinham essa crença, ele recomendava o exercício também da oração, justamente por trazer esses benefícios para o ser humano. E aí ele fala que, muito embora para pacientes psiquiátricos graves, né, a oração não fosse tão efetiva, por quê? Porque o sujeito ele não consegue se concentrar muito naquilo. Não é que a oração não seja efetiva, mas o comportamento, o processo até lá, a concentração, não surgiu um efeito tão positivo na hora, mas mesmo assim ele recomendava. Fora isso, ele trazia outras atividades laborais, como a dança, o teatro, a música, a jardinagem. Então, ele era um médico muito humanizado para a época. E aí a gente entende essa necessidade de orar, de vigiar, de trabalhar,
trabalhar em prol do que você acha importante, trabalhar, né, pela sua profissão para ser o melhor também, para ajudar aqueles que realmente precisam. E fora tudo isso, existem a questão dos outros tratamentos, por meio da medicação, bem como também as outras terapias que vão se embasar nos estudos e abordagens diferenciadas para tratar cada problema. E aí o Dr. Orlando, ele finaliza as suas palavras no capítulo, ele finaliza afirmando que quando a nossa mente se desvincula de atividades enriquecedoras, então quando perde essa sintonia com atividades enriquecedoras, o drama obsessivo, ele se torna cada vez mais grave, porque a insistente ideia que é transmitida até nós, né, ela é acolhida pelo enfermo, que passa ao diálogo desestruturado do comportamento. Então, quando a mente é desvinculada desses trabalhos edificantes, de atividades que vão enriquecer, a obsessão se torna mais frequente. E aí ele se recua, o enfermo se recua para o seu interior e vivencia lá uma conversação infeliz entre ele e o seu obsessor, entre o seu eu psíquico e o seu ego, né? E fica cada vez mais poderosa essa conversa, essa obsessão, e aí induz cada vez mais e alimenta o agente perseguidor, né? Para tentar conseguir o que ele realmente queria, né? Que é destruir aquele encarnado, aquele sujeito, aquele desafeto. E aí o doutor Inácio, ele vem nos acalmar com isso. Ele diz que o amanhã, ele sempre constitui uma esperança dos que tombaram nos processos perturbadores e nos processos degenerativos, que é aí onde vão encontrar a indispensável contribuição de cientistas, de religiosos, que de mãos dadas vão estar trabalhando em favor da recuperação mental e orgânica. Então, independente de termos essas dificuldades, querendo acreditar ou não, se somos influenciados por desencarnados, por espíritos desafetos, a gente passa por problemáticas, mas a vontade de melhorar e de procurar ajuda é o que vai diferenciar entre se eu vou continuar na mesma ou se eu vou ter um amanhã diferenciado. E aí eu finalizo trazendo a rogativa de Dr. Inácio ao nosso mestre amado Jesus, onde ele diz que é a ele, ao nosso mestre, a Jesus, o afável médico das almas e dos corpos, a nossa sincera gratidão e o nosso apelo, para que nos inspire na equação dos dramas que afligem a humanidade, tornando a Terra um lar melhor para se crescer moral e espiritualmente, onde os sofrimentos decorrentes das enfermidades de várias gêneses cedam lugar ao equilíbrio e à produção da vera fraternidade, assim como da saúde integral. E aí eu agradeço a todos e estamos disponíveis aí para próximas lives. Eu aqui vou agradecer, em nome do Dr. do Cefran, por aceitar o convite, por ter trazido esclarecimentos acerca do tema, que é muito importante. Nos aprofundarmos mais em conhecimento. Quando eu vi qual era o tema da live, eu lembrei logo de um livro que eu li há algum tempo, que também trata sobre a depressão, intitulado Depressão, é de Richard Simonetti. Depressão, uma história de superação, onde se abordou bastante em relação ao trabalho, à oração, que se faz necessário esse combate à depressão. E nesse livro que eu li, ele é espírita, é um romance espírita, mas que tem também os seus ensinamentos. Não é assim exatamente um livro de estudo, mas tem seus ensinamentos, onde esse é o principal da história, que é chamado de Clovis. Ele era médico, ele sofria muito com depressão, e ele encontrou auxílio numa casa espírita, por meio do trabalho. Então, como médico, ele pôde, com seu serviço, auxiliar pessoas carentes. Também conseguiu lá, por meio da oração,
E um caso você citou em relação à depressão, que pode ser causado também pela obsessão. No caso desse livro aqui, foi causado justamente, essa depressão desse Clóvis era justamente em caso obsessivo. Então, na casa espírita, então, mais fácil dele conseguir esse amparo. Teve tratamento na medicina da terra, mas também teve o trabalho da medicina espiritual, que trabalha diretamente na causa, né, na origem, né, que está no espírito, está no perispírito. Então foi assim que ele também conseguiu a cura para a depressão dele, na casa espírita, por meio do trabalho, por meio da oração. E descobrindo também que estava numa parte de vidas anteriores, já que vinha de obsessores, como também da vida atual dele. Eu vou até comentar um pouco sobre esse livro, que está relacionado ao tema. Ele, quando jovem, ainda no tempo da faculdade, ele se envolveu com uma jovem, essa jovem veio a engravidar, e quando deu essa notícia para ele não queria assumir a responsabilidade. Então, eles conversam, e ele, então se despedem, ela sai muito abalada, depois ele se arrepende, quer voltar atrás, mas deixa para outro dia. Só que no outro dia já tem notícia de que a jovem, estava grávida, ela desencarnou no acidente de carro. Mas que, na verdade, não foi um acidente, foi um suicídio mesmo. Ela foi muito abalada, que ele não queria assumir a gravidez dela. Então, ela, de carro, se jogou dentro d'água e desencarnou por afogamento. Foi feito perícia e tudo mais, não descobriu nada diferente, já não sabiam do caso dela com o jovem da faculdade. Então, ele seguiu a vida dele normal, se formou família, mas passou até aquele sentimento de tristeza, e um sentimento de culpa também pelo que aconteceu. Então, a partir disso, obsessores se aproveitaram. Inclusive, um dos obsessores dele era o pai da jovem que havia suicidado. Então, e um outro se aproximou também desse outro obsessor, que já era mais experiente em caso de obsessão, que obsediou o espírito do pai da jovem. Então, os dois ficaram na cola de Clóvis o tempo todo, obsediando. Ele ficou, caiu em depressão, muita tristeza e queria também cometer suicídio. A intenção dos obsessores era conduzi-lo ao suicídio. Então, foi a direção da casa espírita e lá ele, sobre todo o cenário que ocorria no plano espiritual em relação ao acontecido no plano carnal dele, foram descobertas as origens, as causas que ele passava naquele momento e onde conseguiu um amparo. A casa espírita, por meio da oração, por meio do trabalho, e assim superou a depressão. Acaba sendo um ciclo, né? Onde um obsidia o outro, e aí quem não no caso de quem não procura a ajuda para descobrir o que é que está acontecendo, sempre vai ficar com aquela dúvida. Mas por que é que eu sinto tanta tristeza? Por que é que eu estou vivendo dessa forma? Né? Sempre os porquês da vida. E aí é de onde está a diferença entre você iniciar um processo de autoconhecimento, de autoajuda, procurar pessoas que possam estar, né, nessa linha de frente com você, para poder entender as causas, os porquês e como é que pode se ajudar para amenizar, pelo menos, né? Porque as situações são diversas, pesadas, diferentes. A gente nunca sabe, Isso. né, quem machucou, se estamos mais ou menos culpados do que quem está obsidiando a gente. Se hoje nos colocamos na posição de vítima, muitas vezes não, geralmente aconteceu no passado e sermos algozes, né? Com Então, estão certeza. querendo, então voltam para cobrar, embora não seja o caminho mais correto, ainda deixar sempre nas mãos de Deus. Então, estamos nos instantes finais, né, para concluir a live de hoje. Quero agradecer aí a meus fãs, Tainara, acho que ela está querendo ganhar alguma coisa. Dalva, José, um cheiro em vocês. Obrigada a todo mundo que participou, que assistiu. Espero que tenham gostado. E obrigada a você por mediar também. Sempre à disposição. Então, vamos finalizar a nossa live de hoje. Vamos lembrar também um pouquinho, isso foi dito, essa terapia contra
A depressão está baseada no amor, no servir, no desenvolvimento de trabalhos úteis, no servir mesmo ao nosso próximo, assim está seguindo também ao nosso engrandecimento. Geralmente aquele que trabalha, que serve, e dificilmente é uma pessoa deprimida, né? Assim que outras ocupações essenciais, fundamentais, edificantes, né? E para nós doar o nosso sabor parcialmente, nós fazermos a obra de caridade, é preciso que tenhamos essa caridade em nós. Antes de fazermos o bem a alguém, é preciso que sejamos bons, que tenhamos o bem em nós. Então, assim, busquemos sempre o nosso bem, que nós auxiliando o nosso próximo. Então, vamos agradecer a você pelas palavras, pelas colocações muito bem feitas, muito bem explanadas, bem colocadas, muito claras. Agradecer a todos que participaram conosco neste momento, com certeza de muito aprendizado, de muita luz para nossas vidas, entendimento mesmo quanto à questão da depressão, em parte de vários pontos. Então vamos para a nossa prece final, finalizarmos este momento. Vamos mais uma vez elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em agradecimento por este momento tão abençoado, em que podemos estar envolvidos na luz divina, em vibrações fraternas de paz, de amor, nessa busca sempre de novos conhecimentos, de entendimento, da mensagem do nosso Mestre Jesus, das causas que levaram às consequências que hoje sofremos em nosso viver. Este planeta de provas e expiações, onde tantas vezes a dor se faz necessária para o nosso aprendizado, mas que também o aprendizado se faz por amor, se faz com amor. Então que busquemos principalmente essa opção, mas todo aprendizado é bem-vindo, pois todo aprendizado nos serve para o nosso agradecimento, para a purificação do nosso ser. Que o Mestre Jesus habite em cada um de nós, porque Ele é a força que dá vida à nossa alma. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare sempre, em nossos anseios e necessidades, em nossas enfermidades físicas, morais, que nos proporcione o plenitude de que necessitamos para a paz e felicidade. Que o Senhor Jesus seja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima live, se assim Deus nos permitir. Boa noite. Boa noite.